Hey, what's up, guys? E aí, galera, beleza? Você sabe falar aspas ou vírgula, reticências, arroba em inglês? Se você não sabe dizer esse e outros sinais de pontuação e símbolos em inglês, eu vou te ensinar nesse vídeo. O quinto workshop do Manual do Inglês já está chegando. Vai acontecer dos dias 13 a 26 de agosto. Ele é 100% online e totalmente gratuito. E nesse workshop eu vou te mostrar como você pode aprender em 7 meses o que muita gente não consegue aprender em 5 anos nos métodos tradicionais. Para participar, basta fazer a sua inscrição. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. É só você colocar o seu e-mail e no dia 13 eu vou te mandar o link de acesso ao workshop. Te vejo lá no evento. Então vamos lá. Eu vou ensinar para vocês o nome dos sinais de pontuação em inglês. Tá? Sinais de pontuação e alguns símbolos que a gente usa no dia a dia. Por exemplo, arroba, traço, vírgula, travessão, esse tipo de coisa. E vou te falar também que o underline que muita gente fala aí nos e-mails, em inglês não se diz underline, por incrível que pareça. Então acompanha esse vídeo até o final que você vai entender essa história. Bom, vamos começar com o mais simples. Ponto final. Ponto final em inglês, a gente diz period. Period. Como se fosse período. Até porque na gramática uma sentença também é chamada de período. Então o ponto final em inglês você chama de period. Também algumas pessoas usam o termo full stop. Full stop. Vírgula a gente diz comma, comma, mas não é para comer, tá? Comma é o nome da vírgula em inglês. 2 pontos se diz colon, colon. Ponto e vírgula é o semicolon, semicolon. O apóstrofo em inglês a gente diz apostrophe, apostrophe. O apóstrofo ele é usado para indicar que você suprimiu uma letra da palavra. Então você vai ver muito isso em inglês. Em inglês existem muitas contrações de palavras e que você vai ver o uso do apóstrofo. Tem também as reticências, que o pessoal conhece como os 3 pontinhos. Em inglês você diz ellipses, ellipses. A gente tem também ponto de exclamação e ponto de interrogação. O ponto de interrogação é chamado de question mark, question mark. E o ponto de exclamação é chamado de exclamation point. A gente tem ainda as aspas, que são chamadas de quotation marks, quotation marks. Informalmente você pode escutar alguém falando quotes, quotes. Quotes também é usado quando você se refere a uma citação. Então, uma citação, normalmente você vai colocar entre aspas e essa citação é chamada de quote. Um outro grupinho de símbolos que é usado em várias situações são os parênteses, colchetes e chaves, que você vai ver muito na matemática. Os parênteses, que a gente pode usar em várias situações, é chamado de parentheses, parentheses. Os colchetes, eles chamam de brackets, brackets. E as chaves são chamadas de braces. Então a gente tem parentheses, brackets e braces. Muitas vezes para unir duas palavras é usada o hífen. E em inglês eles também usam e o nome do hífen em inglês é hyphen, hyphen. Agora o travessão ou um traço é chamado de dash, dash. Então dash pode ser usado como travessão para nós quando você escreve um texto, mas também, por exemplo, se você fosse falar o número do seu CEP, a gente tem aquele traço, então aquilo lá você vai falar dash também. Né? Às vezes tem alguma informação numérica que você tem um número e tem esse traço, então esse traço é chamado de dash. A gente tem também a barra e a barra invertida. Então a barra eles chamam de slash e a barra invertida é a backslash. Quem mexe com comandos de computador aí sempre está usando, né, tanto a barra normal quanto a barra invertida. Então é slash e backslash. Tem ainda o asterisco, que é bem simples, é asterisk, asterisk. Aquele E comercial também tem um nome bem curioso em inglês. Eles chamam de ampersand, ampersand. E agora a gente vai entrar em alguns símbolos que você deve usar aí no seu dia a dia quando você está online, que a gente usa aí nos e-mails, em redes sociais. Então vamos falar primeiro do jogo da velha, aquele símbolo do jogo da velha. Em inglês eles chamam de number sign, porque ele é usado como se fosse a palavra number, como se fosse número. Então quando você quer colocar, por exemplo, número 1, você pode colocar esse símbolo, né, do jogo da velha e o 1. Então isso é lido como number 1, número 1. Então isso é o number sign. O hash também é chamado de hash. Daí vem o termo hashtag, que o pessoal tem usado tanto, né, que começou com o Twitter. Então esse símbolo pode ser chamado de number sign ou hash.
Daí derivou a hashtag. Na verdade, a hashtag é uma tag, porque tag são palavras-chave que indicam os assuntos em coisas da internet. Então, a hashtag é quando você tem esse símbolo do hash mais uma palavra. Então, isso é uma hashtag. Acabou que, como esse uso foi sendo difundido, né, começou com o Twitter, hoje você usa em várias situações aí na internet, então muita gente associou que esse símbolo chama-se hashtag. Então, muita gente usa o símbolo em si com o nome de hashtag. Mas, na verdade, tecnicamente, o nome do símbolo, só o símbolo, é hash ou number sign. Agora a gente vai falar de alguns símbolos que você usa nos e-mails em inglês. Bom, mas antes, se você está gostando até aqui, não esquece de deixar o seu like aí pra gente. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, clica lá no sininho para você ser avisado quando eu postar um novo vídeo. E o primeiro símbolo que você deve saber falar em inglês, quando você fala um e-mail, é o símbolo do arroba. Então, essa letrinha, que nós chamamos de arroba, em inglês eles simplesmente falam at. A-T. Exatamente. Igual você fala at home, que é em casa, você pronuncia o arroba como at. Então o símbolo em si você pode chamar de at symbol, e quando você for ler o símbolo de arroba, você simplesmente vai falar at. Até informalmente o pessoal usa o próprio símbolo do arroba para significar a palavra at. Então se você colocar, por exemplo, arroba home, qualquer nativo vai ler como at home. Outro símbolo importante que você deve saber falar, que vai aparecer tanto em e-mails quanto no nome dos sites, é o ponto, o famoso ponto .com. Então esse ponto se diz dot. Não é period como o ponto final de uma sentença, então é diferente. Então esse ponto do ponto .com, você vai falar .com, ou se fosse um site brasileiro, .com.br. Né? .com.br. Então vai funcionar dessa forma. Então, por exemplo, se eu fosse falar um e-mail aqui, poderia falar assim, jack@gmail.com. Então eu estou falando o e-mail do Jack, né? jack@gmail.com. Então em inglês você vai falar o nome, né? Jack, por exemplo, @gmail, porque o arroba em inglês, como eles falam at, você está exatamente indicando o local que está hospedado o e-mail do Jack, né? Ele fica no Gmail. Igual você fala at home, você fala at Gmail. E o .com, né, que é o .com. E eu falei no começo desse vídeo que às vezes a gente tem no e-mail o underline, né, aquele tracinho que o pessoal chama no Brasil de underline. Underline em inglês é sublinhar, tá? Então, realmente, se você está falando de sublinhar uma frase, você fala underline. Agora, esse símbolo, quando você vai ler num e-mail, eles na verdade chamam de underscore. Então, se eu fosse falar um e-mail, por exemplo, jack_max@gmail.com. Então, em inglês, esse underline eu devo falar underscore. Então, eu diria jack_max@gmail.com. Entendeu? Então, se você estiver falando em português, você fala underline, que é assim que a gente fala aqui. Mas se você estiver falando em inglês, chame esse underline de underscore. Né? Como sempre, a gente tem palavras do inglês que a gente usa do nosso jeito aqui em português, mas que não é realmente o jeito que um nativo iria usar. Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham aumentado um pouquinho mais o seu vocabulário. E se eu esqueci de algum símbolo que você acha interessante ou importante, deixa aí nos comentários, compartilha aí com a galera. E a gente se vê na próxima. See you next time!